Muito bom dia, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta segunda-feira, dia 28 de abril, e a gente começa falando aqui sobre o anúncio do técnico Dorival Júnior, que ontem esteve no Maracanã e viu aquela derrota pesada, né, diante do Flamengo, 4-0, e assistiu ali nos camarotes ao lado do Fabinho Soldado. Bom, muito bem, meus amigos. Claro que o jogo já foi esmiuçado, analisado, né? A falta de competitividade da equipe, um time totalmente perdido dentro de campo, com muitas falhas, com muitos espaços, com muitas falhas individuais e coletivas. E o Dorival teve a oportunidade de observar tudo ali de perto, né? Ele esteve no vestiário antes do jogo, ele não interferiu na escalação, ele não passou nenhum tipo de orientação mais específica a Orlando Ribeiro, que é o interino, era o interino, mas foi lá para cumprimentar os atletas, cumprimentar ali a comissão técnica, desejar boa sorte, e aí subiu para os camarotes, aonde acompanhou a partida. Obviamente não gostou do que viu, obviamente sabe que terá muitos problemas pela frente para resolver. E esses problemas devem começar, em tese, a serem resolvidos hoje, né? O Dorival voltou com a delegação no voo fretado do Corinthians, então terminou o jogo, ele foi para o aeroporto junto com os jogadores, voltou no mesmo voo, e na manhã desta segunda-feira ele está sendo aguardado, esperado lá no CT para assinatura de contrato. Bom, o anúncio oficial do clube em relação ao Dorival Júnior e a sua comissão técnica, o Corinthians quer fazer esse comunicado oficial provavelmente até a hora do almoço, logo no início da tarde, no mais tardar aí, após o almoço, o Corinthians quer oficializar a contratação em uma nota oficial dada pelo clube. Bom, a apresentação aos jogadores, aos funcionários, aos demais integrantes lá da diretoria, isso será feito no período da tarde, quando os jogadores se reapresentam. Então, no período da manhã, uma folga meio que geral, né, para o elenco, e eles se reapresentam após o almoço, e aí sim o Dorival será apresentado aos jogadores, vai bater um papo, vai conversar, e aí parte para o campo, onde ele começa a realizar os trabalhos. Evidentemente que quem jogou 45 minutos ou mais, como praxe, como costume, esses jogadores ficam na parte interna. Eles até vão bater esse papo com o Dorival, todos, né? Titulares, reservas, jogadores que não estão sendo aproveitados, enfim. Mas quem jogou 45 minutos ou mais fica na parte interna do CT, faz ali um trabalho de regeneração muscular, trabalho que já começou logo depois do jogo contra o Flamengo, é um hábito do Corinthians já iniciar esse tipo de trabalho logo após as partidas, né, com bota de descompressão, com gelo, com fisioterapia, com massagem, logo após o jogo ali no próprio vestiário, os jogadores já começam esse trabalho. E aí, no dia seguinte, eles dão sequência lá no CT. Lembrando que na quarta-feira tem jogo, 9h30 da noite, contra o Novo Horizontino, jogo válido pela Copa do Brasil, fora de casa, e claro, estreia do Dorival Júnior. Ele vai ter pouco tempo? Vai. Ele terá segunda, basicamente, de conversa, de observação, um treino na terça, o time já viaja para enfrentar o Novo Horizontino. Então, nesse primeiro momento, o tempo do Dorival é muito curto. E claro, depois ele terá um tempinho até o próximo jogo na Neoquímica Arena contra o Internacional, primeiro jogo dele diante do torcedor. Mas é importante uma boa vitória contra o Novo Horizontino, até para tentar minimizar aí a derrota de ontem, a goleada sofrida pela equipe do Corinthians diante do Flamengo, né? Uma derrota que deixou o torcedor na bronca, deixou o torcedor chateado e, obviamente, que com razão, né? Ninguém gosta de uma derrota desse tamanho, né? Porque foi 4, poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, poderia ter sido 7. Foi um jogo assim realmente
muito atípico, né? O Corinthians até oscila em algumas partidas, até joga mal em alguns momentos, mas ontem conseguiu jogar mal durante 90 minutos. Então é muito mais preocupante nesse sentido. Então hoje o Dorival vai ter esse papo com os atletas, será apresentado oficialmente no período da tarde, né, lá no CT, e aí sim dá início ao seu trabalho junto com a sua comissão técnica. São 2 auxiliares, né, um deles sendo o filho dele, e um preparador físico. Então, de momento, estas são as informações do Timão. Então, só lembrando a você, o anúncio oficial do Dorival, o Corinthians está programando para até o horário do almoço, por volta de meio-dia, meio-dia e meia, mais tardar ali logo após o almoço. E claro, isso será após a assinatura do contrato, né? O Corinthians se reúne ali, o Augusto Melo, o Fabinho Soldado e o Dorival Júnior assinam o contrato, fazem a foto e aí, claro, o clube faz aí a divulgação desse momento oficial, o comunicado oficial do clube. Então vamos aguardar este anúncio oficial, né, a assinatura do contrato sendo realizada daqui a pouco, né, a gente está caminhando aí para metade da manhã, mas essa é a informação que eu tenho. Então o Dorival faz a assinatura e aí almoça no CT e já inicia os seus trabalhos no período da tarde. Vai ter muito trabalho? Evidentemente que vai, tem que consertar muita coisa, principalmente encontrar uma forma de criação para o time. Rodrigo Garro está fora há um mês e há um mês o Corinthians não consegue encontrar um jogador para esse setor de criação para o meio-campo. Coronado ainda não dá uma resposta que o torcedor espera, né? Falta ritmo, falta acelerar um pouquinho mais, falta um pouquinho mais de futebol, na verdade, para o Igor Coronado, que é bom jogador, mas não consegue entregar aquilo que o torcedor espera, pelo menos até agora. Então, o Garro, mais 20 a 30 dias ainda fora do Corinthians, ainda se recuperando, tratando desse problema no joelho. Então, é um problema muito crônico do Corinthians nesse momento. Já testou o Memphis, já testou o Romero, enfim, e nada funciona. E claro que com isso o ataque perde muita qualidade, a bola raramente chega e quando chega, chega quadrada. O Yuri já começa a ser cobrado novamente, então as coisas começam a desandar nesse sentido. Então esse, para mim, é o problema mais crônico que o Dorival tem que acertar agora, e não esquecendo, obviamente, do setor defensivo. Muito criticado, Félix Torres ontem não começou o jogo, mas o André Ramalho começou como titular e claramente não estava entrosado com o Gustavo Henrique, claramente falhou, tomou caneta, foi muito mal ontem o André Ramalho, mais uma vez, o Ramalho que não vem sendo titular absoluto. Então, assim, são questões primordiais para o Dorival neste primeiro momento. Combinado? Vou falar rapidinho aqui também sobre um outro assunto. Hoje, o Conselho Deliberativo do Corinthians vai votar a aprovação ou não das contas deste primeiro ano da gestão do presidente Augusto Melo, tá? Num primeiro momento, o Conselho Fiscal, por 3 votos a 0, recomendou, né, na verdade, a reprovação das contas por entender ali uma inconsistência nos valores, né, algo na casa dos 191 milhões de reais. Ele recomendou isso ao CORE, que é o Conselho de Orientação, e também aos conselheiros, né, gerais, né, o Conselho Deliberativo. Essa reunião está marcada para hoje, primeira chamada às 6 da tarde, segunda às 7 da noite. E a votação é maioria simples, portanto, exemplo aqui, tá? 200 conselheiros votam, 101 vão optar pela aprovação, assunto encerrado, segue tudo normal, sem o menor problema. A maioria, né, metade mais um, vota contra a aprovação, ou seja, reprovam essas contas. Aí é um problema a mais para o clube, é um problema que aí o Augusto e a diretoria vão ter que enfrentar, é sujeito a um novo pedido de impeachment, não tem nada a ver com esse primeiro, que nem foi concluído ainda,
mas é um procedimento que consta no estatuto ali. Contas não aprovadas é um bom argumento para que se peça mais um impeachment ao Augusto, e é tudo que o Corinthians não precisa neste momento. Mais um problema, né? O Corinthians precisa se organizar. Todos sabem que o clube vive uma crise administrativa, financeira, política, e tudo isso, minha gente, reflete dentro de campo. Por mais blindado que seja o CT, por mais separado que seja o CT do Parque São Jorge, tudo isso influencia dentro de campo, tudo isso influencia nos resultados. Bom, assim que tivermos a apresentação oficial do Dorival Júnior, assim que tivermos uma posição do clube com relação a isso, mas como eu adiantei para vocês aqui, esse anúncio, você pode estar assistindo esse vídeo à 1 da tarde, o anúncio já ter sido feito. Mas até este momento em que eu gravo, não foi, tá? Então vamos aguardar mais um pouquinho, a assinatura será hoje e o início do trabalho do Dorival também. Legal? Se inscreva aqui no canal, eu agradeço demais a sua companhia, dá aquela moral, deixa o like se gostou. Valeu? A gente se vê 4 da tarde, aí sim, atualizando as principais notícias do Corinthians nesta segunda-feira. Um grande abraço, tenham todos uma excelente semana. Tchau.